Saúde da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos aqui, sim ou não? Sim. Mais um ano. Podemos dizer, até aqui, Nos ajudou o Senhor. Aleluia. então que vem, 2026. Eu estava meditando desde o final do ano por uma palavra, porque era para eu ter pregado no começo, a primeira pregação, mas não foi possível por conta de um compromisso que eu assumi e não consegui concluir ainda, né? Mas é frutos ainda das promessas de Deus na minha vida que eu vivi intensamente no decorrer de 2025. Amém? Então, se você confia, entrega seus caminhos para Ele e deixa que Ele faz. Amém? Amém. A palavra vem, abra seu coração, sua mente, né? Ele fala que nós devemos adorar Ele com espírito Em e verdade. em verdade. Senhor, Sim. então, nunca tenha dúvida daquilo que Deus prometeu para você. Nunca tenha dúvida daquilo que Ele prometeu desde o princípio de tudo. Você crê que essa é a palavra de Deus? Aleluia. Aqui tem promessas. Sabemos que lá no Sinai Ele deu os 10 mandamentos, sim ou não? Para que o povo seguisse. Depois nós recebemos aqui a Bíblia, que é o manual do cristão. Nossa vida tem que ser pautada aqui. Tem que ser pautada aqui. Pela fé. Quem lembra do primeiro culto? Primeiro culto do ano. Não estava aqui, mas está no site. Está no grupo. Sim ou não? Qual que foi a palavra? Salmo 15. Quem habitará na casa do Senhor? Hein? Senão aquele que vive corretamente, vive na verdade, é seu guia. A verdade é o seu guia. Não fala contra os seus amigos. Despreza aquilo e aqueles que Deus despreza. Porque se Deus não quer, porque não é bom, sim ou não? E ainda que ele perca, ele cumpre a sua palavra. Porque nós aprendemos que nós temos que ter uma palavra que é sim, sim. Não. Porque Deus não é Deus de... Confusão. Amém? Não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o Deus que você serve. Aleluia. Ele não aceita suborno para falar contra os inocentes. Amém? Amém. Esses são os que habitarão no casa do Senhor. E o segundo culto? Vocês lembram? Não lembram? Segunda Reis 4. Falava do quê? Fé. Fé é o que nos move. Fé é o alimento para o nosso dia a dia. É pela fé que levantamos e acreditamos que será possível vencer. Não na minha força ou na sua, mas porque a nossa força vem de quem? Quando penso que estou fraco, então é que eu sou forte. Sim ou não? Sim. Será que Paulo falou isso levianamente? Não. Será que ele viveu experiências com Deus? Sim. O foco da palavra em 2 Reis foi fé. Fé e obediência. Amém? Quem é o que me ama? Jesus. Não. Quando Jesus disse isso, quem é o que me ama? Senão aquele que ouve e guarda as minhas palavras. Sim ou não? Obediência. Se você obedecer, não precisa entender. Não precisa entender o que está acontecendo. É só confiar. Você está passando um perrengue danado. Alguém fala, ó, vai lá e os seus vizinhos busca vasilhas e muitas vasilhas vazias.
propósito. Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. O azeite não vai Faltar. Amém? Ela viveu o milagre. Viveu. E quando não encheu todas as vasilhas, Nós sentimos falta. depois ela vendeu tudo, pagou suas dívidas e viveu com. Foi pouco. Vivendo uma vida depois. Hã? Viveu com o resto. Então, por que você está duvidando? Deus falou que estaria conosco todos os dias, sim ou não? Sim. Independe do que você estiver vivendo. Essa palavra do testemunho aqui, eu creio, porque eu vivi. Eu sei que Deus nos guarda todos os dias. Se você convidar, Ele estará sempre contigo. Amém? Amém. Passei por uma situação, quando minha moto bateu, eu ia bater no meio do ônibus, não sei se só que descendo a segura. Eu bati na ponta do para-choque do ônibus. Voei por cima da moto, eu caí, levantei a minha moto e continuei. Porque é Deus que nos guarda. Amém? Amém. Nunca duvidar. Eu aprendi, ao longo da minha carreira, a crer que Deus é comigo, independente de eu passar provas, dificuldades. Paulo diz: sei o que é ter muito, também sei o que é ter pouco. Amém? Mas tudo posso Aquele que me fortalece. em confiança, fé. Tinha um homem que era perseguidor, que por amor foi perseguido e nunca voltou atrás. O intento do nosso adversário é nos fazer parar, sim. Mas cada vez que ele se levantar, você tem que acreditar naquela palavra, que ele vem por um caminho, 27. Nome de mas por 7 ele vem. Fuge. Aleluia. Amém? Amém. Está difícil? Está difícil? Está doendo? Mas será que está aprendendo alguma coisa? As nossas aflições são para que você tenha certeza que Deus é contigo. Porque se tudo continuar do jeito que está, você não vai mudar. É na adversidade que você vai se transformar. Porque infelizmente um cristão tem que ser apertado para ir buscar a Deus. Está tudo bem? Ele quer saciar a vontade da carne, é lazer, prazer. Mas quando aperta, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Por quê? Até quando? Eu não mereço. Ele jamais vai te dar nenhuma carga que você não possa suportar. Porque quando vem sobre a sua vida, é porque ele já deu escape. Ele não te dá nada assim, não te preparou uma saída, amém? Só que você às vezes não enxerga a porta de escape. Porque a tribulação nos desvia da presença de Deus. Você mais se preocupa com o problema do que confia que Deus é contigo. A palavra que Deus me deu foi para que nós voltássemos ao começo. Está difícil? Não está vendo saída? Volta para o ponto de partida. Começa de novo. Mas não como você começou, segundo a sua vontade. Às vezes a nossa carne nos coloca desejos e nos leva para caminhos que às vezes nos afastam da vontade de Deus. Vai fazer? Chama Ele. Senhor, eu quero, mas é da sua vontade. O Senhor vai comigo? Pega
pega esse povo e ó, segue caminho. O que Moisés disse? Se o Senhor não for comigo, não arreda meu pé daqui. Amém? E é assim que nós temos que ser. Quem ora aqui todos os dias? Ora verdadeiramente. Não palavras repetidas, palavras bonitas. A melhor oração é quando você coloca verdadeiramente as suas dificuldades na presença de Deus. Não busque palavras bonitas, mas coloque realmente o seu coração, rasga ele, rasga seu peito e deixa Deus ver. Ele conhece. Ele sabe tudo o que você está passando. Ninguém engana a Deus. Amém? Amém. Mas Ele quer que você abra a sua boca. Entendeu? Ele quer dependência. Não simplesmente por obedecer, mas por amor. Por confiar que Ele é na sua vida. Por confiar que Ele pode te sustentar, que Ele pode suprir as suas necessidades. Amém? Então Deus começou de uma forma tremenda este ano aqui, amém? Nós temos que pautar nossa vida na verdade sempre. E pela fé nós temos que crer que Ele é na nossa vida, amém? E obediência é princípio de sabedoria, sim ou não? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando ela pregava, ela falou assim: o foco que Deus me mostrou foi busca muitas vasilhas vazias. Ele quer fazer muito na sua vida esse ano, amém? Deus quer fazer, mas você tem que se dispor, amém? Não tenha medo de voltar, de recomeçar. Nunca tenha medo, nunca se envergonhe de recomeçar. Às vezes é pior remendar do que começar de novo. Quem já ouviu aquele ditado? Às vezes o remendo é mais caro o remendo do que comprar um retalho novo, um tecido novo, um negócio assim. Ou quem vai colocar remendo em roupa velha? Como é que é? Remendo novo em roupa velha. Mas se romper, é mais fácil. Na minha carreira profissional, em 3 ocasiões eu tive que recomeçar. Por conta dos acontecimentos, eu tive que recomeçar. E tudo aquilo que fez eu chegar naquele ponto de ter que desistir, foi aprendizado para que eu mudasse a minha direção, o meu modo de agir. Amém? Eu louvo a Deus porque até aqui Ele tem me ajudado. E eu sei que é Ele que age em minha vida. Tenho certeza disso. Todos os dias da minha vida. O texto que Deus me deu, que ampara o que eu vou conversar com vocês, está lá em Gênesis 3. Quando diz que por um homem entrou o pecado no mundo, sim ou não? Mas lá em Romanos 5,12 diz o quê? Que por um homem também será tirado o pecado do mundo. Amém? Então é isso que nós vamos conversar nessa noite. Entender esse Deus que nós servimos. Todos nós já aprendemos que no princípio tudo era, pode sentar, era vazio e a escuridão cobria o mar. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sim ou não? Sim. Então ele disse que haja Luz. e chamou você para ser o quê? Luz do mundo.
e sal da terra. Amém? Oi? Que haja luz. E a luz se fez. E ali começou o processo de criação de Deus. E tudo quando ele criou, ele olhava e via que era bom. Amém. Até que no sexto dia, o que ele fez? Descansou. No sexto dia descansou? Fez o óleo, fez a mulher. Aí não Amém. era muito bom. Tudo ele criou através da sua Embaixo. palavra, sim ou não? Mas o homem, ele foi lá e pegou o barro, voltou. Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E assim nós fomos criados. Amém? Depois de tudo pronto, o homem estava lá. Ele fez o quê? Plantou um jardim com tudo que era bom. As melhores frutas estavam lá. Tudo por amor. Queria um relacionamento com o ser humano. Amém? Mas no meio do jardim tinha duas árvores. Duas. Senhor, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma árvore só, irmão. E a árvore da vida eterna. Não, a árvore é a mesma. É uma só. É uma só? Uma só, irmão. Escola bíblica? Com certeza, pastor, não é? Uma só. É a Joana, isso aí. A Joana Batista. Era duas bíblias? Era duas árvores, não? Era uma? Não eram dois frutos? Não, era um fruto só. Era um fruto, um pecado, uma mulher. Amém. Deus criou um ambiente perfeito. Será que Deus criou o homem para que ele perecesse? Ou o intuito de Deus era para que nós vivêssemos eternamente? Era para viver eternamente. Mas então o nosso adversário, ele se infiltrou nos planos de Deus, né? Então Deus colocou uma árvore ali para testar o homem, para que ele tivesse uma opção. Sim ou não? Aquela árvore era para ver a obediência do ser humano. Porque ele disse que tudo você pode comer, menos essa aqui. Não foi isso? Mas então o adversário veio e distorceu a vida. Será que realmente você vai morrer? Já havia no seu coração o desejo de comer daquela fruta? Aí alguém vem e alimenta mais. Será que Deus não queria tudo o conhecimento para ele? Ele não quer que vocês sejam iguais a ele. Por que há tantas pessoas que perecem, que caem em golpes? Oi? Cobiça, ganância. Você não valoriza o que você tem, quer o que você não. É mais fácil querer o que não tem do que valorizar o que tem. Então, diante disso, ela passou a olhar diferente para aquela árvore. Então ela foi
pegou e mordeu. Ela morreu? Não, a serpente falou para ela. Não era maçã. Eu falei que é maçã? Não, o povo fala que é maçã. Ué. Ah! Pegou daquele fruto e ela mordeu e percebeu que ela não morreu. Mas o que aconteceu? Seus olhos abriram para o quê? Oi? Para a sua nudez. Aquilo que era natural para ela passou a ser vergonha. O prazer que eles tinham de ouvir os passos e a voz de Deus no cair da tarde no jardim passou a ser o quê? Motivo de vergonha, medo, fugir da presença. Por conta disso, além de ela desobedecer, ainda levou para o seu marido, que caiu no golpe. Não vigiou. E por conta desse pecado, houve o primeiro homicídio. Na verdade, o primeiro sacrifício de um animal no Éden. Eles viram sangue. A terra experimentou do sangue de um animal. E aquilo que Deus criou para ser perfeito, Ele teve que amaldiçoar. Por tua causa, a terra será maldita. Aquilo que nascia naturalmente, ele teria que trabalhar muito para lavrar, para plantar e produzir. Eu sou de uma terra onde você não planta, você joga no quintal e nasce. Eu sou de uma terra que eu via nascer mangueira, goiaba, tomate, o que a gente jogava no quintal nascia. Então imagina no Éden como que era. Porque o homem foi colocado, não foi só para ele curtir lazer, não, ele foi colocado lá para cuidar da terra. Né? A palavra diz que ele colocou o homem para cuidar, lavrar e cultivar a terra. Mas aquilo que ele fazia com tanta facilidade, do suor do seu rosto, você vai comer. O parto que era para ser natural, muitas dores. Amém? Amém. E dali, eles foram expulsos do paraíso. Eu nem imagino a sensação de você ter que sair. Ainda coloca um guarda. Aqui você não é mais. Né? Realmente, foi um anjo que foi colocado no jardim do Éden. Será que Deus errou? Tudo ele fez para ele e por ele tudo se fez, sim ou não? Deus grande, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Então o Éden, que foi criado num lugar de segurança absoluta, o inimigo veio e se filtrou e enganou. Amém? Tentando mudar aquilo que Deus havia planejado. Mas o nosso Deus é campeão em reverter aquilo que era para dar errado.
toma na sua mão e muda tudo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Deus colocou no meu coração que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, verdadeiramente. Ele colocou no meu coração que esse culto deveria ser um culto de agradecimento por tudo que ele fez, tudo que ele criou e tudo que ele vai fazer em nossas vidas. Amém? Nessa ocasião, Deus lançou a primeira profecia, Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já apontava para quem? Jesus. Amém? Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O homem foi expulso. E foi colocado um querubim para guardar tudo quanto Deus havia criado, para ser eterno e ser fruto, a ser aproveitado pelo ser que ele colocou ali. Amém? A árvore da vida, ou seja, a punição, a expulsão do jardim, não foi um castigo, mas proteção. Imagina uma vida eterna no pecado. Ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se ele fosse lá e comesse o fruto da vida, o que ia acontecer? Pecado eternamente. Sim ou não? Sim. Não havia redenção. Quando Deus lançou essa profecia, era um plano de redenção para o homem que caiu no pecado. Amém? E tiveram que encarar o mundo duro, frio, né? É assim todos os dias em nossas vidas. Cada dia uma novidade. Chorando porque perderam, mas levando no corpo as vestes da graça e no coração a promessa de um Redentor, de um resgatador. Pela fé nós vivemos e esperamos esse Redentor, porque ele veio e prometeu que voltaria, sim ou não? Abel trouxe uma oferta diante de Deus, que Deus se agradou. Caim, porém, foi rejeitado, sim ou não? Como é que você reage diante da rejeição? Você sabia que antes de você cair, Deus te avisa, Deus te alerta, Ele abre os seus olhos? Diante da rejeição de Caim, Deus chegou e falou para ele: o pecado está agachado à sua porta. Ele deseja te conquistar, te tomar. Mas você tem que dominá-lo. Pode vir o desejo de fazer o errado, mas você tem que resistir. Dominar aquele desejo da sua carne. Deus estava descrevendo aqui como se fosse uma fera predadora. É assim o pecado na vida do crente, na vida do ser humano.
Porque muitos não têm forças para reagir, para rejeitar, para mudar. A palavra nos alerta que nós devemos vigiar e orar o tempo todo, sim ou não? Para que você não caia em tentação. Então havia uma escolha. Buscar de Deus força para dominar aquele intuito que tomou conta do seu coração. Mas nós sabemos que pela história ele cedeu. Ele cedeu à fera. Ela tomou conta do seu coração. E por fim ele levou o seu irmão para longe. E lá ele o matou. E conseguiu e continuou seguindo sua vida como se fosse tudo normal. Mas então Deus, que tudo vê, lhe perguntou: onde está o seu irmão? Ainda foi petulante, sim ou não? Por acaso sou eu o babá do meu irmão? Sou eu que cuido dele? Às vezes Deus te dá a chance de você confessar, se arrepender. Mas ele estava dominado. Ele agiu com desprezo diante de Deus. Mas a justiça de Deus, ela é divina. Ele diz que o sangue tem voz no céu. E a sentença veio sobre a vida dele. Deus colocou na sua vida uma marca que nós não sabemos qual é. Não era uma marca de vergonha simplesmente, mas também uma proteção de Deus sobre a vida dele, porque ninguém poderia tocar na vida dele. E sabemos que ele foi a terras distantes, lá constituiu família. A geração de Adão se espalhou pela terra como um câncer por conta do pecado. Bem? E Deus sentiu tristeza por conta de tudo isso. E Ele quis começar de novo. Por isso que eu te disse que quando está dando tudo errado é melhor recomeçar. O nosso próprio Deus é exemplo disso. Amém? Mas no meio daquela multidão havia um homem reto, que andava na presença de Deus. Seu nome Noé. E ele falou para que ele construísse um barco. E durante 120 anos, cerca de 120 anos, ele pregou que iria chover e que haveria uma dizimação na terra. Mas ninguém acreditou, sim ou não? Afinal, como é que alguém pode falar que vai chover se nunca havia chovido, segundo alguns teólogos? Ninguém nunca viu cair uma gota de água do céu. E esse louco falando que vai chover? Mas a sua família creu. Amém? A arca de Noé não era simplesmente um barco.
Sabemos que ali 8 vidas foram salvas, mas havia uma única porta, um único caminho. Reflete o que para nossas vidas de hoje? Jesus veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão, amém? Jesus veio e se sujeitou. Ele não foi surpreendido pela traição. A cruz não o assustou. Tudo era propósito de Deus. Amém? Tudo era propósito de Deus. Você crê que essa palavra é verdadeira? Glória a Deus. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. Amém? Obrigado pela minha oportunidade. As palmas louvam ao Senhor.